E aí, meu querido aluno, voltamos agora para fazer as questões de. Continuando o assunto de reações orgânicas, vamos fazer as questões de reações orgânicas de substituição. Questão 1 do nosso material foi uma questão do OFT 2019-2. Então vamos lá. Ele fala o seguinte: o benzeno é um composto aromático que pode ser utilizado na síntese de várias substâncias químicas diferentes, dependendo do tipo de reação e dos reagentes empregados. As reações a seguir são típicas de compostos aromáticos. Então vamos lá. Então ele me dá aqui quatro reações, né? Você está vendo aqui, ó. 1, 2, 3, 4. E ele vai fazer algumas perguntas a partir da análise das reações representadas. Alternativa correta, sinal alternativa correta. Letra A. O clorobenzeno é produzido através de uma reação de halogenação na presença de um ácido de Bronsted. A gente já falou sobre ácido de Bronsted. Ácido de Bronsted-Lowry. São espécie química que doa um par de elétrons. Então, quando você bota assim, HCl em água e forma o hidrônio e o Cl-, você está vendo que o hidrogênio que estava aqui veio para cá, né? Tanto é que formou o hidrônio com 3. Então, para a teoria de Bronsted-Lowry, o HCl é o ácido, tá certo? E a água que está recebendo IOH+, é a base. Bacana? Qual é o erro da letra A? É que ele fala que é na presença de um ácido de Bronsted. Na verdade, aqui não tem nem hidrogênio para ser um ácido de Bronsted, certo? Realmente, a reação é de halogenação, porque eu tenho um halogênio e realmente eu formo cloro, benzeno. Tá correto? Bacana? Letra B. O nitrobenzeno é produzido através de uma reação de nitração na presença de um ácido inorgânico. Quem é o nitrobenzeno, Sandrão? É o segundo aqui, ó. Nitrobenzeno. Ele ocorre numa reação de nitração, que é com ácido nítrico. A reação, observação do Sandrão, muito importante para você agora é o seguinte. Observação do tio Sandrão. A sulfonação é na presença do ácido sulfúrico, ok? Então, realmente ocorre uma nitração, tá aqui o ácido nítrico, produzido através da presença de um ácido inorgânico, correto? Esse ácido aqui é o ácido sulfúrico, ele é um ácido inorgânico. Então, o correto é a letra B. E aí vamos ver as outras letras, né? O tolueno é produzido através da reação de acilação de Friedel-Crafts na presença de um ácido de Lewis. O que é o ácido de Lewis? O ácido de Lewis, agora eu tenho um ácido de Lewis, né? Ácido de Lewis. O ácido de Lewis é aquela espécie química capaz de receber um par de elétrons. Então, para receber um par de elétrons, você tem que ser um íon positivo, certo? Ou ser, por exemplo, uma molécula que o elemento químico não tenha pares de elétrons sobrando. Por exemplo, o AlF3, como ele tem aqui, ó. Aqui é o AlF3, certo? O alumínio é da família 3A da tabela periódica.
Então, obrigatoriamente, você já sabe que ele tem que fazer 3 ligações, porque ele só tem 3 elétrons. Então, ele vai ficar Al, o flúor é família 7A, só precisa fazer uma ligação, então ele não sobra pares de elétrons. Então, ele pode receber um par de elétrons e ser um ácido de Lewis. Tudo certo. Agora, ele fala que o nitrobenzeno é produzido através de uma reação aqui, né? O tolueno, que é esse cara aqui, ó. Esse cara é o tolueno, ou metilbenzeno. Ele é produzido através da acilação de Fieldcraft. Primeiro, o que é que aconteceu aqui? O que aconteceu é que eu tenho um hidrogênio aqui, ó, todo benzeno. Quando você não tem um grupo substituinte, ele tem um hidrogênio. Então, o que aconteceu aqui? Pelo produto HCl, quer dizer que o CH3 foi para o lugar do hidrogênio e o hidrogênio foi para o lugar do CH3. É ação de substituição. Só que não é uma acilação. Por que não é uma acilação, Sandrão? Eu vou lhe dizer por que não é uma acilação. Presta atenção no Sandrão aqui agora. O que é um radical acila? O radical acila é aquele radical que tem uma carbonila. Por isso que é cloreto de acila. Se você botar um cloro aqui, fica cloreto de acila. Então, esse é o radical acila. E como é que ocorre uma reação de substituição de acilação de do Fieldcraft aí? Ele ocorre da seguinte maneira. Você tem um benzeno, como a gente já fez. Você tem um benzeno. Um hidrogênio desse benzeno vai haver substituição. Então, para isso, eu tenho que ter um radical acila. Então, eu tenho um radical acila ligado a um cloro. Isso é acilação de Fieldcraft. E aí, o que acontece aqui? No benzeno, o hidrogênio é o polo positivo. O radical acila agora, o cloro é o radical negativo. Então, os opostos vão se atrair, concorda comigo? Certo? Então, quem é que vai para o lugar do hidrogênio? O radical acila, esse carinha aqui. Ele vai para o lugar do hidrogênio e o hidrogênio vem para o lugar dele. E aí você vai ter isso aqui, ó. Você vai ter um benzeno. Certo, meu querido aluno? Essa ligação vai se ligar aqui, ó. Vai ficar ligada a um radical. E aqui pode ser um etil, e vai formar um HCl. Então você observe que a falha nessa questão aqui foi que a reação não é de acilação, porque isso aqui, esse carinha aqui é um metil. Certo? Ele é um metil, não é um radical acila. Bacana? Existe também a alquilação de Fieldcraft. Como é a alquilação, Sandrão? Alquilação é o seguinte, ó. Você tem que ter o radical alquila, né? Quem é o radical alquila, Sandrão? Os radicais alquila são os radicais que têm apenas ligação simples. Então, quem são os radicais alquila? Metil, etil, propil, N-propil, isopropil e etc, né? No caso aqui eu desenhei um N-propil. Então, é o mesmo raciocínio. Você vai aqui, ó, você tem um benzeno e é reação de substituição. O benzeno, o único cara que pode substituir aí é o hidrogênio, né? Mas, se é uma alquilação
de Friedel-Crafts, você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que ter um radical alquila ligado ao cloro, certo? E aí você vai produzir quem? De novo, só fazer o jogo de sinal. Cara, quem é positivo no benzeno? O hidrogênio. O cloro é o cara mais eletronegativo que daqui, entre carbono e cloro. E hidrogênio também, né? Então, quem vai substituir quem? Lógico que o hidrogênio vai para o lugar do cara que é positivo, que no caso é o metil. Tanto é que o nome da reação é alquilação, então é com radical alquila. Então, o hidrogênio vai para o lugar do radical alquila e o radical alquila vai para o lugar do hidrogênio. Então você vai ter isso aqui, ó. Olha só que bacana. Aí vai entrar aqui um radical metil e aí você vai ter aqui o HCl. O que é que nós temos em comum nessa reação? É a produção do ácido clorídrico, cloreto de hidrogênio, né? Se tiver água, é ácido clorídrico. Então tá aí, ó. A acilação de Friedel-Crafts e a alquilação, que é com radical alquila, de Friedel-Crafts. Então voltamos aqui para a letra D, para a gente responder a questão. Aliás, a gente já respondeu, né? Que é a letra B, mas vamos saber por que a D está errada. A acetofenona, que é esse cidadão aqui, ó, eu tenho um radical, eu tenho um grupo CH2. Sadrão, como é que você sabe que esse cara aqui é CO? Simples. Olha só, porque eu tenho certeza que esse cara é uma carbonila, porque é o único jeito de caber aqui. Porque o carbono obrigatoriamente tem quantas ligações? Tem que fazer 4, né? Uma ele está com o anel, tá na cadeia. O outro ele está com CH3. Então só faltou aqui uma dupla, ou seja, é o que eu tenho aqui. Certo? Só em contar a quantidade de hidrogênio do carbono eu sei se ele tem dupla ou não. Certo? É só contar. Então, na verdade, esse aqui é o acetofenona. Beleza. Aceto de cetona, né? O que é acetona? A cetona, ela tem a carbonila, que é essa cidadã aqui, entre carbonos. Eu tenho um carbono aqui e um carbono aqui, porque se você lembrar, cada vértice do desenho geométrico na química orgânica é um carbono. E ele fala o seguinte, ó, a acetofenona é produzida através da reação de acilação de Friedel-Crafts na presença de um ácido de arrênios. O pior que a acetila tá certo aqui, ó. O radical oscila, né? O que é o radical oscila? É a carbonila ligado a um hidrogênio ou um radical e uma valência livre. Nesse caso ele botou o cloro, por isso que é cloração. Só que na presença de um ácido de arrênios. Esse cara aqui não é um ácido de arrênio, é um sal. Ele tem um metal positivo ligado a um ametal negativo. Para você ser um ácido de arrênios, meu fera, arrênios, você tem que ionizar um íon H+, por exemplo, como o H2SO4 ou HCl, que aquoso em água, você vai quebrar a ligação entre o hidrogênio, que é o polo positivo no ácido, e o resto aqui, que é sempre negativo. Nesse caso é um ânion oxigenado. E quando você quebrar, você vai ter um íon H+, e um SO4-. Geralmente é assim. A quantidade de hidrogênios aqui é o que vai ionizar, né? Então, para fazer o balanceamento, eu coloco um 2 aqui na frente e aqui vai ser a carga fazendo o íon sulfato. Então, o erro dessa questão está justamente que esse cidadão aqui não é um ácido de arrênios. A classificação dele na inorgânica seria um sal, né? O que é um sal? Um sal inorgânico,
é aquele que tem um íon H+ diferente do hidrogênio e um íon ânion, desculpa, ele tem um íon cátion diferente do H+ e um íon ânion diferente do íon OH-. Lembrando que o íon OH-, lembre-se, OH-, ele está relacionado às bases inorgânicas. Bacana? Vamos fazer agora a questão número 2 do nosso material, uma questão do FT de transferência 2012-1. Vamos lá. Ele fala o seguinte, ó. Analise os processos reacionais de 1 a 3 a seguir. Então, ele me dá as reações, né? E eu tenho o que aqui? Vamos ver aqui as alternativas, né? Ele também faz aqui, diz que R é um radical alquil, ou seja, metil, etil, propil, não interessa a quantidade de carbonos. É correto o que se afirma em... Letra A. A reação 2 corresponde à reação inversa da regra de Markov-Nikov. Isso não, o que é que diz a regra de Markov-Nikov? A regra de Markov-Nikov diz que o hidrogênio tem que ser adicionado ao carbono mais hidrogenado. Então vamos analisar 2. Eu estou vendo aqui que eu tenho, entrou aqui, ó, não aparece, isso é muito importante, tá? Não aparece aqui o HBr. De onde é que veio esse H, de onde é que veio esse Br? Porque esse cara só tinha um carbono. Esse eu tenho 2. É fácil, porque essa reação ocorre com o HBr, hidreto de bromo, ou brometo de hidrogênio, ou ácido bromídico, se tiver em água, na presença de um peróxido. Preste atenção. Então, por exemplo, se não tivesse o peróxido e o HBr, porque numa reação de adição... Sandrão, como é que você sabe o que é reação de adição? Já dei esse macete. Eu tenho uma dupla aqui e aqui eu só tenho ligação simples entre os carbonos. Então eu adicionei alguma coisa, mas para eu adicionar, eu tive que quebrar uma ligação dessa. Que na verdade quem eu quebrei foi a ligação π. Então olha só, se essa reação fosse sem a presença do bromo, aliás, sem a presença de um peróxido, isso aqui seria uma reação obedecendo a regra de Markov-Nikov, que seria o seguinte, ó. Eu tenho aqui H2, aí você quebrou uma ligação, ficou uma valência livre para esse carbono, uma valência livre para outro carbono, CH3 mais HBr. Só que o HBr, você também vai quebrar a ligação entre hidrogênio e cloro. Aí a minha pergunta é, o hidrogênio vai entrar neste carbono aqui da esquerda ou neste carbono da direita? Pela regra de Markov-Nikov, o hidrogênio vai se ligar ao carbono mais hidrogenado. Esse cara da esquerda tem 2 hidrogênios, esse tem 1, então o hidrogênio vai entrar aqui e o bromo vai entrar aqui. Então você teria isso aqui, ó. Você teria o hidrogênio aqui e o bromo aqui. Já muda até o nome, né? Porque esse cara aqui é o 1, 2, 3. Então esse cidadão aqui é o 1 bromo propano. Esse cidadão aqui, 1, 2, 3. É o 2 bromo propano. Então, galera, o que é que aconteceu aqui? Realmente ocorreu uma inversão, porque o bromo, ele que foi para o carbono mais hidrogenado. Aqui ainda faltou botar um 2 aqui, tá? Corrijam aí no seu material, por favor. É porque aqui tem um H2, então aqui tem H2, né? A única coisa que vai acrescentar aqui é a ligação. Então já matamos a questão. É a letra A. Por que as outras estão erradas, Sandrão? Então vamos lá. A reação 2 e 3 são adições de Markov-Nikov. A gente já viu que a 2 não é uma adição.
de Markov-Nikov. Ela é uma inversão da regra de Markov-Nikov. Letra C. A reação 2 e 3 não podem ser consideradas reações orgânicas, pois envolvem, lógico que é reação orgânica. Por quê? É uma reação orgânica? Porque eu tenho um composto orgânico, meu jovem. Aqui é uma reação de substituição, nitidamente você está vendo que o R, que é um radical metil, etilpropil, radical alquila, foi para o lugar de hidrogênio, ó, tanto é que o hidrogênio se ligou com o cloro e o R foi para o benzeno. Então aqui você tem isso aqui, ó, é uma reação de substituição. Nitidamente, isso aqui também é uma reação de substituição, tá? É porque não apareceu HBr, desculpa, acho que no início eu falei... Aliás, desculpa, a substituição não, desculpa, é uma reação de adição. Eu tenho uma dupla aqui, eu só tenho ligação simples. E aqui também é uma reação de adição no terceiro. Mas todas três têm compostos orgânicos no reagente no produto, então são reações orgânicas, né? Então isso aqui não está errado. E os metais aqui, eles ajudam como catalisadores da reação. Próxima, letra D. A reação 1, 2, 3 corresponde à alquilação, adição e hidratação. Cara, a segunda aqui é adição, correto. Beleza? A terceira você vai adicionar aqui um OH. O que é uma reação de hidratação? Você vai reagir com água, né? Então você pode sim ter feito uma adição aqui de água, né? Bacana, embora você tenha 2OH. Mas olha só. Aqui ele fala que é uma alquilação. Alquilação, a gente acabou de estudar, né? Para ser uma alquilação, eu tenho que ter um radical. É a alquilação que está falando de Frey-Desgraf. Então, a alquilação é aquela que você tem um radical alquila, tá certo? Ó, você tem um radical alquila ligado ao cloro. A gente viu aqui na questão anterior, não foi? Aqui, ó. Questão anterior. Aqui, ó. Radicais alquila, alquilação, né? Beleza. Sandrão, onde é que está o erro ali? O erro ali está aqui, ó. Poderia ser hidratação? Poderia, se não tivesse esse outro OH aqui, ó. Porque para ser uma hidratação, você vai reagir com água. Então, vamos supor, eu vou pegar esse mesmo cara, que é um propeno, e vou botar aqui, ó. O propeno, ele tem uma dupla, um CH3, e eu vou reagir com água. A água, para quem não sabe, é o hidrogênio ligado a um OH. E aí, você aqui, o que é que vai acontecer? Você vai quebrar a ligação π. Lembre-se que é uma hidratação, você vai ter que adicionar água, certo? Bacana. E aí, quando você quebrar essa ligação, esse hidrogênio que tem 2 carbonos vai ficar com a valência livre. Esse outro hidrogênio, esse outro carbono com a valência livre. E aqui um CH3. Você vai quebrar a ligação hidrogênio-OH, vai obedecer à regra de Markov-Nikov, o hidrogênio vai ser ligado ao carbono mais hidrogenado, então eu já sei que o hidrogênio vai se ligar com esse carbono aqui e o meu OH vai se ligar com esse carbono. Então eu teria aqui, isso aqui, ó, hidrogênio ligado ao H, formando um álcool e não um diol. Ok? Aí você podia me perguntar assim, Sandrinho, como é que forma esse diol, né? Porque tem 2 OHs. Ele se forma através de uma reação que a gente chama de reação de
oxidação branda. O que é uma reação de oxidação branda? Ela, na verdade, ela vai quebrar apenas a ligação π. Quando a reação é enérgica, ela quebra a π e a sigma. E ela ocorre na presença de permanganato de potássio ligeiramente básico e frio. Então, na verdade, você forma diol quando você tem uma oxidação branda. E água, né? No caso aqui ele não colocou, mas isso aqui também tem água. A enérgica não. A enérgica você já tem que ver se aqui é um carbono primário, aqui é um carbono secundário, o que, que eles vão produzir. Mas isso aí é para uma outra aula, tá certo? Então, falso, por causa disso, não é uma hidratação, é uma oxidação branda. Se fosse uma hidratação, eu ia produzir a álcool, que é o nosso caso aqui. Beleza? Bom, letra E, por que está errada, Sandrão? Todas as reações, todas são reações de adição. Errado. Essa aqui é uma reação de substituição. Isso aqui é uma reação de oxidação branda. Bacana? Ok? Bora para a próxima questão. Próxima questão do nosso material. Vamos lá. Questão número 3. Questão do FT 2008. Bora lá. Ele está falando o seguinte, ó. Os ácidos anacardíacos são isolados óleo de caju. Ok. As estruturas desses compostos foram atribuídas de forma geral como ácido 6 alquissalicílicos, a estrutura abaixo representada desses ácidos. Então está aqui o ácido 6 alquissalicílico. Com relação aos produtos decorrentes das reações, eu não sei porque está esse V aqui, substituição em aromáticos, utilizando excesso de reagente e um tempo curto de reação. É correto afirmar que o produto majoritário será apenas na substituição do átomo de hidrogênio na posição 3 do anel. Majoritário ocorrerá na substituição dos átomos de hidrogênio na posição 3 e 5 do anel. O produto majoritário ocorrerá a substituição de átomos de hidrogênio, e ele vai falando das posições. Então, olha só. Antes, deixa eu dar uma aula rápida para você de radicais ou substituintes ortoparadirigentes e metadirigentes. Existem, quando você vai fazer uma reação de substituição no benzeno, existem os radicais ortoparadirigentes, que são, por exemplo, o NH2, né, caracteriza aqui uma amina, né, o amino, a hidroxila, o radical alcox, que é esse cara aqui, que é como se fosse um éter, né? Se eu botar um radical aqui vira um éter. E os radicais metil, etil, propil e mais a galera da família 7A, flúor, cloro, bromo e iodo. E eu tenho os radicais metadirigentes. Quem são os radicais metadirigentes? Eles são geralmente o grupo nitro, NO2, o sulfato aqui, ó, o grupo sulfônico, a carboxila, a carbonila, que é ligada aqui a carbono ligado ao H, beleza? E etc. Então, na verdade, eles têm etc.
Uma diferença bacana, se você observar, todos os radicais orto para dirigentes, eles só têm ligação simples, né? Já os metadirigentes, eles possuem dupla ligação. Quando você coloca aqui o NO2, ele é o nitrogênio, dupla com oxigênio, ligação dativa com outro. SO3H, dupla com oxigênio, né? E um oxigênio com hidrogênio. Grupo carboxila, todo mundo já sabe, carbonila ligado ao H. A carbonila ligada a hidrogênio caracteriza um aldeído. Então, esse é o macete. Então, eu tenho aqui o benzeno, certo? Então, eu tenho aqui o benzeno, você vai lembrar. Quando eu tenho um radical aqui, em relação a esse cara, eu tenho, contando as posições, ele sempre é a posição 1. Vou fazer maior para que meu aluno fera entenda. Então, vou pegar aqui vou desenhar um benzeno maior para que você entenda melhor. Então, vamos supor que eu tenho um radical aqui, certo? Esse radical, ou grupo substituinte, ele é a posição 1. Em relação a ele, eu tenho outros hidrogênios aqui, certo? Esse carinha não é hidrogênio não, tá? Ele vai ser um desses grupos substituintes aqui. Então, em relação a ele, eu tenho a posição 1 e 2, eu tenho a posição 1 e 3 e a posição 1 e 4. A posição 1 e 2, ela é chamada de orto, ou simplesmente um O. Posição 1 e 3, meta, ou simplesmente um M. E a posição 1 e 4, ele é chamado de para, ou simplesmente um P. Então, o que acontece aqui, Sandrão? Se eu colocar no lugar desse cara, por exemplo, um cloro, coloquei um cloro aqui, e vou reagir esse clorobenzeno com, por exemplo, eu vou fazer aqui a reação com o BR2. É uma reação de substituição, tá? Nós estamos estudando reação de substituição. Então, qual hidrogênio que vai sair? Ah, ele é orto para dirigente, Sandrão. Então, o hidrogênio que vai sair vai ser o hidrogênio ou esse aqui, ou esse aqui. Na verdade, são os dois, né? Em proporções diferentes. Esse cara é um radical orto para dirigente. Se eu tirar o cloro daqui e botar, por exemplo, a carboxila, certo? Ela é meta-dirigente. Então, o hidrogênio que vai sair já vai ser o hidrogênio da posição meta. Então, um dos bromos vai entrar aqui. Certo? Então, fique bem esperto em relação a isso. Mas o macete que Sandrão dá é esse aqui. Ó. Geralmente, os radicais orto para dirigentes, eles só têm ligação simples. E o meta-dirigente, eles têm dupla ou tripla ligação. Bacana? Então, vamos voltar lá para a gente ver a questão, o que é que ele quer. Então, olha só. Deixa eu voltar aqui. O grupo majoritário ocorrerá a substituição do hidrogênio em que posição? Então, vamos lá. Esse radical e esse cidadão aqui são radicais orto para dirigente, só tem ligação simples, né? Então esse cara é orto para, esse também é orto para dirigente. Bacana? E aí é que vem. Em relação a esse cara, vamos supor que esse cara é o número 1, né? Se ele é orto para dirigente, a substituição vai ser aqui ou aqui, no 4. Se esse cara é o 1, a substituição vai ser aqui, ou desculpa, vai ser na posição 1 e 2, né? Aqui já tem um substituinte, então vai ser aqui, ó. Ou vai ser aqui 1 e 2, ou 1 e 4. Vou fazer outra cor porque ficou meio... Vou repetir. O OH, ele é um radical orto para dirigente. Então, se ele
se baseando por ele, é o número 1. Ele é o número 1, certo? Se ele é o número 1, em relação a ele, a substituição vai acontecer aqui, 1 e 2, ou vai acontecer aqui, 1 e 4. Só que esse radical grandão, ele também é ortoparadirigeinte. Então, se ele for o número 1, aqui 1 e 2 para cá no sentido horário, já tem um cidadão aqui, não já? Ok. Então, a substituição vai ocorrer aqui, 1 e 2, ou 1, 2, 3, ou aqui, 4. Ou seja, casou igual o do OH e desse radical grandão aqui, casou a posição. Então, vou apagar aqui para você entender. Então, em relação aos dois ortoparadirigeentes, a substituição ou vai acontecer aqui, ou vai aqui. Bacana? Beleza? Preste atenção. Só que esse carinha aqui é a carboxila. Ele é metadirigente. Então, se ele for a posição 1, vou fazer aqui de vermelhinho, para fazer de rosa. Posição 1, então aqui, ó, 1, 2, 1, 2. Então aqui seria 1, 3, ou 1, 3 para cá, ou 1, 2, 3 para cá. Ou seja, continua sendo na mesma posição. Então, o hidrogênio que vai sair vai ser o hidrogênio dessas posições aqui. Aí você pergunta agora, sim, Cedral, e como é que eu vou saber se é majoritariamente a posição 3, a posição 3 e 4, 4, 5, 3 e 5? Aí você vai recorrer para a nomenclatura. Você tem uma cadeia mista, você tem um ácido carboxílico, e você tem um álcool, e você tem um radical alquilo aqui, ó, que é um radical que não tem ligação dupla, só tem ligação simples, não tem nem dupla nem tripla, você pode ver, né? Então isso é uma cadeia mista. Quem é que manda na nomenclatura? Os ácidos carboxílicos. É o primeiro. A prioridade é do ácido carboxílico. Então, o ácido carboxílico vai ser a posição 1. Certo? Seria a posição 1. Esse 1, 2, 3, 4, 5. Então, os hidrogênios que vão sair, majoritariamente, serão nas posições 3 e 5, em relação ao ácido carboxílico, porque a nomenclatura dá preferência para ele. Veja a importância de você saber cadeias mistas, né? Porque se a preferência fosse do OH, quem vai sair nesse hidrogênio, em relação a ele seria a posição 1, então aqui seria a posição 2, 3 e 4. Mas como o álcool, a preferência não é dele, na cadeia mista você começa sempre a contar do ácido carboxílico. Tanto é que se você tiver aqui, ó, CH3, vamos supor que você tiver aqui, de um lado eu tenho um grupo amino, NH2, aqui eu tenho um CH2 e aqui eu tenho um ácido carboxílico. Eu vou começar a contar. O 1 vai ser daqui ou daqui? Vai ser do ácido carboxílico, porque o ácido carboxílico tem preferência em relação à amina. Então a contagem correta é da direita para a esquerda. Então 1, 2, 3. Por isso que o nome fica 3-amino ácido, 3-amino propanoico. Beleza? Então a letra correta é a letra... Na verdade, conserta aí, por favor, tá, galera? Aqui é A, B, C e D. O verdadeiro seria a letra B, que no seu material aí está marcando a letra C. Ok? Então, seguindo os passos do Sandrão aqui, vou repetir que essa questão foi muito bacana. Presta atenção. Esse radical e esse são radicais ortoparadirigeentes. Então, em relação a ele, que é o número 1, o orto é a posição 1 e 2 e o para é a posição 1 e 4. Então, se esse cara também for 1, aqui é o 2, aqui é o 3 e aqui é o 4. Então, em relação a ele, certo? A substituição
em relação a esses dois radicais metadirigentes, a substituição ia ocorrer nesse hidrogênio e nesse hidrogênio. Esse cidadão, ele é radical metadirigente. Então, em relação a ele, ó, 1, 2, 3, a posição meta está aqui. No sentido anti-horário e no sentido horário, 1, 2, 3 também. Ou seja, tanto o orto quanto o para, a substituição vai ser no mesmo lugar. Certo? Bacana? Então, olha só. Sandrão, eu já sei que o hidrogênio que vai sair é dessa posição aqui e dessa posição. Mas essa posição em relação a quem? Porque se for em relação ao álcool, 1, 2, ele é a posição 2. Se for em relação ao ácido carboxílico, a posição é 1, 2, 3. Quem é que ganha? O ácido carboxílico. Certo? O ácido carboxílico é que ganha. Tá bom, meu fera? Por isso que eu sei que é em relação a 1, 2, 3, 4, 5 no sentido horário e 1, 2, 3, 4, 5 no sentido anti-horário também. Então, por isso que o produto majoritário ocorrerá a substituição dos átomos de hidrogênio na posição 3 e 5. Questão número 4 do nosso material, a questão do FT 2009. Vamos lá. Fala o seguinte. A produção de compostos orgânicos de interesse comercial a baixo custo, por exemplo, os protetores solares, inseticidas, corantes, pigmentos, antissépticos, têm sido cada vez mais possibilitados graças à grande variedade de reações envolvendo espécies orgânicas. Considere o esquema relacionado às reações X, Y e Z. Então, deixa eu abaixar aqui. Então, vamos lá. O que é que ele fala aqui na questão? Analise as seguintes afirmativas relacionadas com as reações X, Y e Z. A reação X é uma reação de substituição caracterizada como alquilação de Friedel-Crafts. Para ser uma alquilação, eu tenho que ter um radical alquila. Sandrão já falou que os radicais alquilas são radicais que têm apenas ligação simples, como o metil, como o etil, como o propil, butil, pentil. E no X eu tenho aqui, na verdade, uma reação que não tem um radical alquilação, né? Beleza? Então, na verdade, eu tenho aqui o que? Eu tenho o oxigênio entre carbonos, eu tenho um éter, e aqui eu tenho realmente, aqui eu tenho alguma coisa de Friedel-Crafts, mas você vai lembrar, esse carinha aqui é a mesma coisa que dupla com oxigênio e simples com o cloro. Isso aqui é um radical alcila, né? Então eu tenho aqui uma oscilação e não uma alquilação. Então isso aqui está falso. Y é uma reação de adição caracterizada por halogenação. Realmente é uma reação que acontece com um bromo. É um halogênio. Mas isso aqui não é uma reação de adição. Isso é uma reação de substituição. Por quê, Sandrão? Porque o Br2 é bromo ligado a bromo. Ele não botou no produto, mas aqui tem que ter quem? Tem que ter um hidrogênio e o Br. Como é que você sabe, Sandrão? Você é adivinho? Não, meu jovem, olha só. Quantos hidrogênios tem aqui? 3. Quantos só tem aqui? 2. Opa, então quer dizer que um desses hidrogênios saiu, não foi? Então, o que é que aconteceu? Um dos bromos foi para o lugar de um hidrogênio e o hidrogênio foi para o lugar do bromo. Por isso que aqui ficou 2H2Br. Aqui eram 3, né? Então, aqui era como se fosse assim, ó. Eu tenho esse carbono aqui, estava ligado a 3 hidrogênios. E um hidrogênio saiu.
para o lugar do bromo. E o bromo foi para o lugar dele, formando o HBr. Então isso aqui é uma reação de substituição, não é uma reação de adição. Então isso aqui também é falso. Então aqui o problema foi a alquilação, que no caso é uma radical oscilação, né? Porque isso aqui é o radical acila. Que é o radical acila? Vou lembrar, né? Você tem aqui ligado a carbonila, um radical, e aqui a valência livre. Se você botar um cloro, você vai fazer as reações de oscilação, certo? De Friedel-Crafts. E o nosso letra Z é uma reação de substituição caracterizada por halogenação. Sim, mesmo raciocínio. Ó. Quantos hidrogênios eu tenho aqui? 3. Quantos eu tenho aqui? 2. Quantos bromos eu tenho aqui? 2. Mas aqui apareceu 1. Por quê? Porque aqui ainda faltou o HBr. Ele não colocou para não ficar tão fácil assim, né? Por isso que ele não colocou. Então isso aqui é verdadeiro. Então letra C. Somente a C é verdadeira. Observe que foi uma questão bacana, tá? Apenas de conhecimento básico. E ele não botou HBr justamente só para dificultar. Ok? Então não esqueça. Acilação é com radical acila. Certo? Que a gente já viu nas questões anteriores. Alquilação de Friedel-Crafts, o radical é alquila, ligado a cloro, né? Que você está vendo aqui, ó, o cloro aqui e o cloro aqui. Ok? Questão número 5 do nosso material, questão do FT 2013-2. Vamos lá. Ele fala o seguinte: os alcanos são inertes. Realmente, uma coisa que tem que saber é que os alcanos são poucos reativos, certo? São pouco reativos. São inertes e muitos reagentes devido à forte ligação carbono-hidrogênio e a pequena diferença de eletronegatividade existente entre o carbono e hidrogênio. Quando você bota na fila de reatividade, que eu vou dar um macete para você aqui, né? Lembrando que a eletronegatividade é a facilidade que o elemento químico tem em ganhar elétrons, ou seja, atrair elétrons para si. E a regra é o seguinte, do maior para o menor, tá? Fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. Se você observar, realmente, o carbono e o hidrogênio, eles são os caras que têm menor eletronegatividade. No entanto, eles reagem rapidamente com cloro e bromo, reação que a gente chama de halogenação, na presença de luz para produzir aleto de alquila. O que é o aleto de alquila, Sandrão? É um radical alquila, que só tem ligação simples, ligado a cloro ou ligado a bromo. Aí ele fala o seguinte: sobre a reação do 2-metilpropano com bromo, é incorreto afirmar. Então, vamos lá, né? Incorreto afirmar. Vamos para cá. Letra A. A reação ocorre em 3 etapas: iniciação, propagação e terminação. Então vamos lá. Primeira etapa. A primeira etapa é quando o bromo, lembrando que ele vai dar o 2-metilpropano. Quem é o 2-metilpropano? Prop, 3 carbonos. 1, 2, 3. 2-metil quer dizer que você tem um metil aqui, ó, no segundo carbono. Então tá aqui, ó, 2-metilpropano, que vai reagir com o bromo. Beleza? O que é que vai originar? Vamos saber daqui a pouco. Então vamos lá. O que acontece aqui? Primeiro, o bromo ligado a bromo vai quebrar a ligação. E vai ser uma cisão homolítica, ou seja, vai quebrar no meio. O que é que vai sobrar, Sandrão?
Quando você quebrar no meio, você vai ter o bromo com um elétron e o bromo com outro elétron. Essa é a primeira etapa. Segunda etapa. Já temos duas etapas, né? Que isso aqui é o mecanismo da reação. Segunda etapa. Eu tenho aqui eu vou botar uma cadeia menor, tá? Eu vou botar aqui o etano. Então eu tenho aqui o CH3, CH2 e vou destacar esse hidrogênio aqui, tá? O que acontece? Esse bromo aqui, que tem um elétron livre, porque a reação agora está assim, né? Eu tenho dois bromos com elétron livre, né? Esse cidadão vai atacar o hidrogênio, quebrando a ligação aqui, ó, entre hidrogênio e carbono. E aí vai produzir o quê? Aí você vai ter CH3, CH2 com um elétron, mais o H, aqui eu até coloquei, quebrei como se fosse do lado aqui do hidrogênio, mas não, tá? Ok? E aí você vai ter a terceira etapa, que é a terceira etapa, quando ele atacou quando o bromo atacou aqui a cadeia que separou o hidrogênio, o bromo vai se ligar ao carbono. Observe que esse carbono tinha um elétron, o bromo tinha um outro elétron, e aqui eles vão fazer a ligação. Por sua vez, esse hidrogênio aqui, que estava sobrando na outra etapa, vai se ligar com outro bromo. Porque esse bromozinho aqui, ó, esse cidadão se ligou com esse carbono. Então, você vai ter aqui mais HBr. Olha que coisa linda. Beleza? Então, realmente ocorre em 3 etapas. Verdadeiro. Ele quer a incorreta, né, galera? Aqui, ó. Eu quero a incorreta. Segundo, a halogenação de alcanos é um método ruim de preparação de haletos de alquila, porque resulta em uma mistura de produtos. Realmente você tem uma mistura de produtos. Por quê, Sandrão? Pelo seguinte, porque, olha só, quais hidrogênios eu posso tirar aqui, ó? Vamos analisar. Você já sabe quem é o 2-metilpropano, não já? Eu vou apagar aqui, ó. Então, o 2-metilpropano, eu tenho aqui um CH2 ligado a um hidrogênio. Eu vou botar um hidrogênio aqui, tá? Espera aí. Sandrão, faz com mais espaço. Vou fazer com mais espaço. Eu tenho aqui, ó, CH2. Então esse cara tá ligado ao hidrogênio aqui. Eu tenho esse hidrogênio aqui. Eu tenho aqui um CH3. E eu tenho aqui um CH2 e um hidrogênio. E olha que eu estou fazendo só isso aqui, que eu considero até pequeno essa cadeia. E eu tenho aqui o BR ligado a BR, certo? Esse bromo aqui, ele é uma reação de substituição, então o hidrogênio é plugado ao bromo e o bromo é plugado ao hidrogênio. Então eu posso colocar esse bromo aqui, vamos contar aqui os carbonos. 1, 2, 3, tá? Ou 1, 2, 3 para cá, né? A cadeia principal pode ser tanto aqui na horizontal quanto quebrar aqui. De todo jeito você tem o 2-metilpropano. Então eu posso substituir tanto do carbono 2 quanto do carbono 1. O do carbono 3 é o mesmo que o 2, é só você contar no sentido contrário, né? Então só aqui eu já tenho 2 produtos. Imagine um alcano maior, né? Beleza? Então, realmente, a halogenação de alcanos é um método ruim de preparação de haletos de alquila, por resultar uma mistura de produtos. Eu posso ter vários produtos. Lógico que eu vou ter um em maior quantidade, que a gente vai estudar daqui a pouco. Mas eu vou ter vários produtos. Se você, por exemplo,
Vamos supor que você pega aqui, ó, esse cara aqui, ó. Presta atenção agora. Certo? Você tem um carbono aqui e um carbono aqui. Aí você vai contar aqui, ó. Você vai contar da direita para a esquerda. 1, 2, 3, 4, 5. Então, pode sair, se eu reagir com bromo, tá? Pode sair esse hidrogênio daqui. Pode sair o hidrogênio que está aqui. 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 Porque essa cadeia não é simétrica, né? O que é, por exemplo, o metilpropano, se eu passar uma linha aqui no meio imaginária, ó, o lado de cá, é igual, né? Aqui não. Então aqui, eu tirando esse hidrogênio, ou esse aqui é a mesma coisa. Agora aqui não. E eu ainda posso tirar esse hidrogênio daqui, ó. Sandrão, mas esse carbono não tá ligado ao hidrogênio? Tá, mas quando esse hidrogênio aqui e esse não vai mudar a nomenclatura, tá? Então olha quantas opções eu tenho. São muitas, né? Beleza? Então verdadeiro também. Próximo. A reação ocorre através da formação de radicais livres, que são espécies químicas com um elétron desemparelhado. Se você observar, é mesmo aqui, ó. Como eu desenho, um bromo tem um elétron, aqui o hidrogênio teve um elétron, isso é chamado de radicais livres. Existem reações de substituição nucleofílica, eletrofílica, que a gente vai, de repente pode ter alguma questão, e Sandrão fala sobre isso aqui, tá? Então, radicais livres é quando você tem uma cisão homolítica, ou seja, aquela que quebra a ligação no meio, e cada átomo fica com o seu elétron. Letra B. O produto principal da reação é o 2-bromo, 2-metilpropano. Ah, então o que ele está falando para mim agora? Ele está falando para mim agora que, presta atenção, a reação do metilpropano com o bromo produziu o 2-bromo metilpropano, ou seja, o bromo entrou aqui, ó. Esse daí, como é que você sabe, hein? Cara, é só contar, ó. De qualquer lado. 1, 2, 3. Então eu tenho 2 bromos, 2 metil ligado à cadeia principal, que é o propano. Então, mas quem foi o hidrogênio que saiu para entrar um dos bromos, né? Porque Br2 é a mesma coisa que bromo ligado a bromo. Qual foi o hidrogênio que saiu? Esse hidrogênio aqui, ó. Eita, Sandrão, agora eu quero saber por que saiu esse hidrogênio. É a regra de um cidadão chamado Salt-Self. Eu gosto de brincar com meus alunos que eu chamo de self-self. É o Salt-Self, que ele fala o seguinte: a eliminação, porque você vai eliminar esse hidrogênio aqui, né? A eliminação do hidrogênio do carbono menos hidrogenado, ou seja, o cara que tem menos hidrogênio é esse carbono. 3, 3, 3, esse carbono aqui, ó. Certo? Ok? Então, correto. Então, Sandrão, se eu tiver isso aqui, ó, CH3, CH2, CH3, e eu for fazer uma reação com bromo ou com cloro, de acordo com a regra do self-service aqui, do set-service, a eliminação do hidrogênio vai ocorrer no carbono menos hidrogenado. Então vai ser um desses 2 hidrogênios que vão ser eliminados. Porque esse cara tem 2 e esse cara tem 3. Não quer dizer que não vá sair o hidrogênio do carbono aqui da extremidade, que tem 3, e desse não vão sair, vão. Tanto é que a segunda você vai ter uma mistura de vários produtos. Mas só que o principal, aquele que vai ser produzido em maior quantidade, é aquele em que ocorreu a substituição de hidrogênio do carbono menos hidrogenado. Bacana? Então isso também é verdadeiro. O de cima foi verdadeiro, o de baixo também é verdadeiro.
Sandrão, então por que essa é a alternativa correta, que seria a falsa, né? Já que ele quer a incorreta. Porque essa aqui seria a falsa. Eu vou explicar por quê. Aí um aprofundamento. A reação do 2-metil propano com o cloro é mais seletiva que a reação do bromo. Então preste atenção. A reação, ela pode ser reativa, certo? Ela pode ter uma certa reatividade, vou até mudar o nome para ficar mais fácil. Ela pode ter uma certa reatividade. E ela pode ser seletiva. Seletividade. Pronto, você entendeu aí. Então, quando o elemento químico ele é muito reativo, ele é menos seletivo, que é o caso do radical bromo. O radical bromo ele é menos reativo do que ele é menos reativo do que o cloro e é mais seletivo do que o cloro. Então, o cloro é menos seletivo do que o bromo. Cara, isso é um aprofundamento, certo? Então você não tem, você tem que ter aprofundado sobre reações orgânicas para saber isso que o Sandrão está falando aqui. Então, se um elemento químico ele é reativo, tem grande reatividade, ele tem uma seletividade menor. Em comparação, se ele é mais seletivo, ele é menos reativo. Então, letra D. Eu considero essa questão de um nível um pouco mais alto. Embora essas opções aqui, A, B, C, D, você poderia ver que era verdadeiro, mesmo que você não soubesse o que é reativo, seletivo, embora o nome fale, né? Reativo é a facilidade de reagir, seletivo é porque ele seleciona, né? Certo? Seletividade, né? Você é seletivo. Você responderia a questão, ok? Questão número 6 do nosso material, questão do FT Transferência 2010-2. O que é que ele fala aí? Vamos ver. Ele fala o seguinte: a brasa é um cigarro, a brasa de um cigarro atinge temperaturas aproximadamente de 850 graus Celsius, suficientes para produzir uma reação química que libera mais de 4.700 substâncias em cada tragada. Aproximadamente 400 substâncias são tóxicas, preocupando com a saúde da população. O Ministério da Saúde do Brasil criou leis de campanhas publicitárias para desestimular o consumo de cigarro. O quadro abaixo relaciona alguma dessas substâncias tóxicas. Então vamos lá, vamos baixar aqui. Então aqui ele dá acetona, que é a propanona, e a sua fórmula, amônia, está aqui, anilina, que é o grupo amino ligado ao anel benzeno, o óxido nítrico, o metanol, que é o álcool, formaldeído, que é um aldeído, o benzeno, que é um hidrocarboneto, aí você tem antraceno, fenanteno, naftaleno, a bolinha de naftalina aqui, tá certo? Beleza. E você vai ver que para responder as questões você não precisa, ele quer a correta, saber lá em cima, né? Mas o texto. Ele faz o seguinte: comparando os resultados das reações de redução e oxidação. Sandrão, o que é uma reação de redução? A reação de redução, ela é uma reação que você tem o que a gente chama de hidrogênio nascente. Esse hidrogênio nascente, ele é proveniente do H2 gasoso no meio em que você tem níquel, ou você tem aqui, ó, esse LiAlH2 aquoso. Vou fazer de novo a formulazinha, tá? LiAlH2.
certo? No meio de um desses dois caras aqui. Isso é uma redução. A oxidação é a reação que ocorre, que a gente chama de oxigênio nascente. Ok? Que aí já vem aqui, como ele fala aqui, ó. Voltamos para o raciocínio. Comparando os resultados das reações de redução e oxidação da cetona, do metanol e do formaldeído, utilizando hidrogênio gasoso na presença de um catalisador, hipermanganato de potássio em ácido sulfúrico, aqui já é a oxidação, né? Aqui é a redução, aqui é a oxidação, respectivamente, verificou-se que essas são reduzidas enquanto que apenas a cetona não oxida. O álcool primário, presta atenção, um álcool primário. O que é um álcool primário, Sandrão? Álcool primário. Eu acho que eu já falei isso. É aquele que o OH está ligado a um carbono primário. Ou seja, o carbono só está ligado a um carbono. Quando você faz a oxidação desse álcool, ele produz primeiro aldeído. O aldeído sofre oxidação de novo e vai produzir ácido carboxílico. Bacana? O álcool secundário produz cetona. E a cetona não vai oxidar. Embora, lógico, a cetona pode oxidar, você queimar ela. Mas a gente falando aqui, pelo que eu estou vendo, usando por essa reação de oxidação, não você queimando ela. E aí, qual é o erro dessa questão? Cara, o erro dessa questão é um outro aprofundamento que você tinha que ter um conhecimento muito grande de química orgânica. Tá certo. Aqui, esse sentido é a oxidação. O sentido contrário, a gente representa com H, que é a redução. Então, o ácido carboxílico pode se reduzir ao aldeído a álcool primário. Certo? E do álcool você pode ter um alcano. Mas só que é o seguinte, a oxidação do álcool primário não ocorre com a redução, desculpa, a redução do álcool não ocorre na presença do hidrogênio gasoso. A redução do álcool, anota aí, viu? De um álcool, ele vai ocorrer na presença do HI concentrado e calor, né? Certo? E calor. Ou seja, do ácido iodídrico. Beleza? E uma outra observação, aqui é um aprofundamento que eu vou fazer para você. Aldeído e cetona, eles são oxidados e essa reação é chamada, pode ser uma reação de adição nucleofílica. Nucleofílica, né? São caras que são doidos por elétron, né? Núcleo tem próton, né? Então são doidos por elétrons, cargas diferentes. Então, por isso que essa aqui é falsa, por causa desse detalhe. Letra B. Sandrão, qual é o detalhe que eu não entendi? É que o álcool, ele sofre redução na presença do HI concentrado e não do hidrogênio gasoso, como ele falou aqui. Tá bom? Relativamente, o caráter ácido entre amônia e metanol é semelhante, pois ambos possuem o mesmo... Não tem nada a ver. A amônia, na química orgânica, aliás, na química inorgânica, ela tem a característica de uma base. E o metanol, não. Certo? Pelo par de elétrons não ligantes. Par de elétrons não ligantes de quem? Da amônia, tudo bem. Quem é a amônia? É NH3. Então, amônia
Nitrogênio é família 5A, então ele tem um par de elétrons aqui no ligante, tá? Agora, se o metanol, quem é o metanol, Sandrão? É o hidrogênio ligado a carbono. Aí o hidrogênio fez todas as ligações que ele tem, uma só. O carbono fez as 4. E o oxigênio, o hidrogênio, sobrou 2 pares. Tudo bem, pode até doar esse par aqui, mas não vai ter essa característica, né? Então, a amônia não tem um caráter ácido, ele tem um caráter básico, de acordo com a teoria de Lewis, né? Que diz o seguinte, que de acordo com Lewis, ácido é toda espécie química que recebe e base é toda espécie química que doa um par de elétrons. Então esse cara seria uma base de Lewis. Bacana? Falso também. O benzeno e o naftaleno são classificados como isomeria plana, isômeros de cadeia. Não tem nem como, porque o benzeno tem 6 carbonos. O naftaleno tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O benzeno, que é esse cara, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então só a forma molecular já muda. Para ser isômero plano, tem que ter a mesma forma molecular. Já não vai ter porque o número de carbonos são diferentes. Falso também. Letra E. Letra D. A reação de substituição nucleofílica usada na anilina como substrato fornece produtos majoritariamente substituídos nas posições orto e para do anel benzeno. Anilina, aí você vai precisar olhar o quadrozinho aqui, tá? Quem é a anilina? Embora ela não desenhou, né? Anilina, aqui ó, anilina. Quem é a anilina? Anilina é o grupo amino ligado ao benzeno. Ou fenilamina também pode ser. Então eu tenho aqui um cidadão aqui, que ele é o que? Ele tem dupla ligação. Então ele é um radical orto. Ah, ele só tem ligação simples, né? Então ele é um radical. Ele é a posição 1. Ele é um radical orto para dirigente. Se ele é um radical orto para dirigente, escrevi mais bonitinho aqui, tá? Se ele é um radical orto para dirigentes, quer dizer que a substituição vai ocorrer no hidrogênio da posição 1 e 2 em relação à anilina e na posição 4, 1, 2 ou 1, 4, certo? E aquele macete que Sandrão já deu nas questões anteriores aí, né? Que como ele não tem ligação dupla, é só ligação simples que tem grupo amino, ele é um grupo substituinte. Ele é um grupo que a substituição vai ocorrer nas posições orto e para do anel benzeno. Então, este aqui é verdadeiro. Letra D. E o último, antraceno e fenantreno são cadeias cíclicas aromáticas classificadas por uma relação de isomeria plana de compensação. Cara, antraceno e fenantreno. Você podia se confundir aqui. Por que, Sandrão? Antraceno, quantos carbonos tem? Ó? 1. Opa, deixa eu apagar. Quantos carbonos ele tem aí, esse cara? Bora lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Fenantreno, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Eita, Sandrão, todos três têm 14 carbonos. Tudo bem que eu não vou nem contar os hidrogênios, né? Mas se você quisesse contar o hidrogênio, onde é que tem hidrogênio aqui? Tem hidrogênio aqui, ó. Tirando os carbonos que estão comuns aos ciclos, né? Que são esse cidadão, esse, eles não têm hidrogênio, tá? O carbono comum aos anéis benzenos não tem hidrogênio, porque eles já fazem as 4 ligações. Então você tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10. Então, C14H10. E aqui, Sandrão, tirando também esse carbono, esse e esse, que são comuns aos anéis benzenos, né, os dois anéis, você teria hidrogênio aonde? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. É isso mesmo, é? Será que tá certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muito bem, 10. Mesma forma molecular, porém forma estrutural diferente. Na verdade, o que eu estou mudando aqui é a cadeia, né? Aqui eu tenho uma cadeia aqui espacialmente, não é espacialmente porque eu não posso, é isomeria plana, né? Então eu tenho aqui, ó, uma cadeia que muda aqui a posição do outro anel benzeno, certo? Podia até ser, essa classificação aí ficaria um pouco difícil, mas isomeria plana de compensação ou ou metameria é quando você muda a posição de um heteroátomo, certo? Eu não tenho heteroátomos aqui. Heteroátomo é aquele elemento químico que não é carbono, né? Então, por exemplo, o éter. O éter ele está entre carbonos. Então, aqui é um heteroátomo entre carbonos. Então, no éter pode ter isomeria de compensação ou metameria, né? Por exemplo, aqui, ó, eu tenho um carbono aqui e outro aqui. Eu posso pegar e botar o éter aqui, ó. Agora tá certo. Agora eu tenho metameria. Observe ou isomeria de compensação. Se eu contar da esquerda para a direita, né, o oxigênio está entre o primeiro e o segundo carbono, e aqui ele estaria entre o segundo e o quarto carbono. Terá a mesma forma molecular, porque eu tenho a mesma quantidade de carbonos. Então, aqui o naftaleno e o antraceno eu classificaria como isomeria de cadeia. Eu tenho uma cadeia aqui que eu estou mudando a posição aqui. Ah, podia ser isomeria de posição, estou mudando a posição do anel benzeno aqui, né? Beleza? Mas eu classificaria como cadeia. Porque geralmente isomeria de posição é aquela que muda a posição de um radical, que seria aquele caso assim, ó. Tenho 3 carbonos aqui, um OH aqui e uma cadeia assim, ó. Pronto. Essa cadeia é isômero de posição dessa, porque eu mudei a posição do OH. Esse está no primeiro carbono e esse está no segundo carbono. Essa questão é uma questão bacana, mas daria trabalho, porque você tinha que saber, meus queridos alunos, essa observação, que a redução de um álcool não ocorre com o hidrogênio, né, que veio aí do H2. Bacana? Sétima questão, meu querido fera, meu querido aprovado, uma questão aqui de reações, né, de substituição, reações orgânicas de substituição. Então é o seguinte, as reações de substituição em compostos aromáticos são de grande importância em inúmeros processos industriais, originando produtos para as mais variadas aplicações. Quando o benzeno sofre uma reação de substituição, os grupos ligados ao anel aromático podem ser classificados de acordo com o modo como direcionado nas formas do produto. Direciona a forma do produto, atuando como ortoparadirigentes ou metadirigentes. Alternativa exclusiva dos que atuam como orientadores metadirigente cara, questãozinha, se você assistiu o Macete do Sandrão, você vai lembrar que os metadirigentes são aqueles que têm dupla ou tripla ligação. Ficou feio aqui, né? Dupla ou tripla ligação. Só para a gente lembrar, né? Você tem um anel benzeno, tá? E esse anel benzeno, assista a nossa aula aí na plataforma, tá? E eu tenho aqui eu tenho um radical aqui, e esse radical, ele pode orientar a reação de substituição na posição
1 e 2, no caso na posição 2 em relação a ele, que é a posição orto. Na posição 3 em relação a ele, que é meta. E na posição 4, que é a posição para. Beleza? Orto, meta e para. Então, meta, orto. Bacana? E aí, se você sabe o macete do Sandrão, que os radicais que são metadirigentes, eles possuem ligação dupla ou tripla, você já eliminava o primeiro, porque aqui eu tenho flúor e tenho metil, e metil só tem ligação simples. Eu tenho o iodo, tá? Então esses caras que eu fiz, na verdade aqui o flúor e iodo, eles são ortoparadirigentes. Aí você tem aqui o grupo amino, que só tem ligação simples, né? O grupo amino é assim, ó. O grupo amino é hidrogênio ligado a nitrogênio ligado a dois hidrogênios. O O2, o OH, que é o oxigênio ligado a hidrogênio, beleza? E deixa eu aumentar aqui um pouquinho, e o oxigênio ligado a um metil, ou seja, só tem ligação simples, né? Beleza? Então aqui eu tenho a letra D, eu tenho o correto, certo? Porque esses caras todos têm apenas ligação simples. Eu tenho aqui uma carboxila, que é o carbono com a dupla com oxigênio. Eu tenho o grupo ali sulfônico, ó, dupla e um OH. E eu tenho o cianeto aqui, ó, que tem uma tripla. Então, letra D. Era só saber esse macete, ter assistido essa aula do Sandrão e você responde essa questão.